Olá a todos. Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre SpaceX, último dia que a gente fala sobre SpaceX. Mas antes de começar, vamos falar um pouco sobre Hollywood. Alguém sabe o que significa Hollywood? Holly significa sagrado e wood significa madeira. Aparentemente, o que seria essa madeira sagrada aqui, Hollywood? Deve ser a madeira que o pessoal usa para fazer ídolos. Sabe aqueles ídolos proibidos na Bíblia? A gente não deve ter ídolos, não deve se curvar a ídolos, não deve ficar idolatrando ídolos. Pois bem, Hollywood. Bom, em Hollywood tem uma calçada lá que se chama Calçada da Fama. Todo mundo que foi famoso lá em Hollywood recebe uma estrelinha aqui na Calçada da Fama. Por exemplo aqui, ó, Sharon Stone, tá? Que é uma atriz. E as estrelinhas tem alguns símbolos lá, né? Esse símbolo aqui é para música, esse aqui é para filme, TV, teatro, esse aqui eu não sei o que se trata. Mas só tem um símbolo que vai junto com o nome da pessoa, tá? Olha só, aqui tá Queen e um disquinho. Bruce Lee, na parte de filmes. Julio Iglesias, parte de música. Tinkerbell. Pera um pouquinho, Tinkerbell é atriz? Eu acho que eles encaixaram lá. Tinkerbell tem que ganhar. Tinkerbell é a Sininho do Peter Pan, tá? Keanu Reeves, parte de filmes. Marilyn Monroe. Mickey Mouse. Mickey Mouse também ganhou uma estrelinha lá na Calçada da Fama. Sandra Bullock. Branca de Neve ganhou uma estrelinha também. Michael Jackson na parte de músicas. E adivinha? Esse aqui é uma lajota diferente, especial, tá? Depois, as pessoas de dentro dessa lajota receberam cada uma estrela, totalizando mais 3 lajotas aqui. Total 4 lajotas. Diz aqui, ó. Neil Armstrong. Buzz Aldrin. Michael Collins. Olha só, que interessante. O pessoal que foi para a Lua. Missão Apollo 11. Eles têm estrelinhas na Calçada da Fama. Olha só. Interessante, né? Todo mundo aqui da parte de filmes, encenação e tudo mais tem uma estrelinha. E o pessoal da área científica também tem. Tem algum cientista na Calçada da Fama além deles? Tem? Não, né? Que coisa, hein? Interessante, ó, aqui, ó. A estrelinha do Neil Armstrong. O Neil Armstrong tem uma estrelinha na Calçada da Fama. E uma pergunta. Será que a Ida do Homem à Lua foi gravada em Hollywood? Na madeira sagrada que cria ídolos? Ou não? Eu não sei. O que você acha? Na verdade eu sei. Mas deixa quieto. É só pra gente pensar. Começar a pensar. Mas vamos lá. Vamos começar o assunto de hoje. O assunto é: a SpaceX deveria agradecer a um ocultista. E eu vou explicar por quê. E o que eu quero explicar aqui é essa sigla, JPL, ok? Essa sigla JPL significa Jet Propulsion Laboratory. Ou existe uma outra vertente que diz que essa sigla significa Jack Parsons Laboratory. O que será? Será que é Jet Propulsion ou Jack Parsons? Não sei, vamos dar uma olhada aqui. Quem que é o Jack Parsons? Então vamos lá. A NASA tem um lado ocultista? Talvez, né? O que vocês acham? Olha só isso aqui. A Era de Horus, o lado oculto da NASA. Interessante, está na Amazon lá, para quem tiver interesse. E, antes da gente começar, alguém sabe quem é esse cara aqui? O Homem de Ferro. Sei. Esse cara aqui, ele é filho de alguém no filme. Ele é filho de quem? Adivinha? Ele é filho desse outro cara aqui. Alguém sabe quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o Howard Stark no filme. Não é isso? Beleza. Marcou o rostinho do Howard Stark? Beleza. Ok. E esse cara aqui, ó, desse quadrinho, ele é muito parecido com o Howard Stark, não parece? E esse cara aqui, que é o Howard Stark, é muito parecido com esse cara aqui, né?
Porque este cara e esse são os mesmos, ó. Esse é o mesmo. Esse aqui é o quadrinho deste cara aqui. Você dá pra notar a semelhança? Beleza, esse aqui é o pai do Tony Stark, né? Beleza, e este aqui quem que é? Este aqui é o Jack Parsons. Quem que é o Jack Parsons? É o fundador do JPL, tá? Olha só aqui, do New York Post, a gente já vai ler essa notícia aqui, tá? Como que um ocultista, aí louco por questões, vamos dizer assim, nem vou falar aqui, se tornou o pai da parte moderna de lançamento de foguetes. O pai do laboratório que a NASA usa até hoje. Quem que é? Quem que vocês acham que é? O cara que antecedeu o nazista Von Braun. Quem que é esse cara aqui? Muito interessante, a gente vai ler sobre ele. Olha só aqui, tem algumas revistas pra gente olhar um pouco. Tá aqui, ó, o pessoal usou aí como um simbolismo do cara, ó. Rocketman, o Homem-Foguete. A extraordinária história de Jack Parsons, playboy, anticristo e messias de foguetes. Olha só, interessante. Alguém aqui é playboy? Hã? Esse cara aqui é um playboy. Interessante isso. Olha só, esse cara aqui, ele se autodenominou como anticristo, ok? A ideia dele, inclusive, era que em 9 anos da época que ele estava, o cristianismo, as religiões abraâmicas, elas fossem reduzidas a quase nada, tá? Visão dele. Só que ele morreu antes, né? Mas ele se definia como anticristo. Aqui, ó, o símbolo do pentagrama invertido, com a mulher aqui e tal. Sei. O pessoal gosta de pintar esses caras como herói, né? E a gente vai lá e idolatra eles, né? A gente assiste o filme, oh, nossa, fica na torcida, etc, tal. Quem que é o Jack Parsons? Olha mais um aqui, ó, o Homem-Foguete aqui, ó. Jack Parsons. O que diz aqui, ó, cientista de foguete do Satã. Ele mesmo falava. Olha lá, Jack Parsons, tá ele aí, ó. Interessante. Este cara, muito parecido com este, né? Interessante. Vamos seguindo aqui, ó. Esse aqui é um livro, não recomendo a ninguém, mas está lá na Amazon, tá? Ó, Sexo e Foguetes. O Mundo Oculto de Jack Parsons. Quem que é o Jack Parsons? É fundador da área de foguetes da NASA. Vamos continuar olhando aqui. A história sobre o cofundador do Jet Propulsion Laboratory, que na verdade muitas pessoas chamam de Jack Parsons Laboratory, Laboratório de Jack Parsons, tá? Um gênio não ortodoxo que criou o combustível sólido para foguetes. Ele chamou ele mesmo de anticristo. Interessante. Deve ser um cara bem bonzinho, né? Será? Será? O pessoal idolatra a NASA, não é verdade? A NASA só tem gente boa lá dentro. Supimpa. Presta atenção, ó. Esse outro livro aqui, ó. Um Anjo Estranho, tá? O outro lado da vida do cientista de foguete John Whiteside e Jack Parsons, tá? Olha só. Ele conseguiu transformar o que era ficção científica em realidade, os foguetes. Uau, caramba! Foi ele então. Que fantástico, hein? Mas ele era um devoto do quê? Magia negra. Olha só aqui na capa. Uma ampulheta com uma cabeça de pessoa invertida aqui e aqui embaixo um crânio, tá? Um olho aqui, ó. E esse cara aqui é muito parecido com este, né? Será que os filmes eles tentam fazer a gente idolatrar pessoas más? Será? Uma pergunta. Será que quando a gente fica torcendo pelo mocinho, será que o mocinho é mocinho? Ou será que ele é do outro lado? Uma questão. Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Eu vou falar a história do Jack Parsons. Isso aqui está na Wikipédia. Eu vou deixar o link para quem quiser ler. Tá? Mas antes disso, eu vou apresentar os personagens dessa história aqui. Tá? É uma história, parece uma novela. Okay? Já fizeram inclusive um filme sobre isso aqui. Esse aqui é o Jack Parsons, tá vendo?
Jack Parsons, fundador do laboratório de foguetes da NASA. Beleza. Esta aqui é a mulher do Jack Parsons, ok? Era casado com essa mulher aqui. Aí os dois resolveram ir para a igreja deste cara aqui, que não é igreja nada, é a igreja do Satanás, o Aleister Crowley, ok? E o Aleister Crowley colocou este cara aqui que chamava Smith como um deus na Terra, tá? E fez o cara tatuar um 666 na testa. Por isso que ele usa um turbante aqui para esconder o 666. Até aqui todo mundo entendeu? O satanista, aí o satanista colocou um cara como se fosse um deus. E quando ele colocou esse cara como se fosse um deus, ele colocou na igreja dele lá como o chefão, quem? O cara da NASA, é claro, Jack Parsons, com a mulher dele. Beleza. Aí, o que o cara ensina aqui? Que casamento é uma coisa ruim, que faz mal para as pessoas, que as pessoas têm que se liberar, etc. tal. Então o cara aqui resolveu dar uns catos na irmã da moça, de 15 anos de idade, ok? Beleza. E aí, essa moça aqui, que era a mulher dele, resolveu então ficar com um deus vivo. E gerou uma muvuca que, no final das contas, esse cara se casou com essa mulher aqui. Beleza. Quem que é esse cara aqui da história? Esse cara aqui chama Hubbard. É o criador da igreja da Cientologia, tá? Que os atores lá de Hollywood tanto amam, tá? Esse aqui é o criador da Cientologia, tá? Beleza. E o cara da Cientologia, junto com este aqui, trabalhava para o satanista. Beleza. Todos na mesma igreja. Ok? Ok. Então, este cara aqui convenceu o tal do Jack Parsons, num determinado momento da vida, pegar todo o dinheiro que ele ganhou, uma pequena fortuna fazendo foguetes, certo? E investir na parte de iates, tá? Então, esse cara aqui, confiando muito no amigo satanista dele, porque satanistas devem confiar muito em satanistas, né? Resolveu deixar todo o dinheiro com ele. Esse aqui comprou um iate, e adivinha o que o cara da Cientologia fez? Pegou todo o dinheiro do cara da NASA, pegou a mulher dele, colocou no barco e vazou, levou a mulher dele embora. O negócio que é uma novela, presta atenção. Então, esse cara ficou chupando o dedo, né? Porque já perdeu essa aqui pro cara que era um deus. A outra mulher dele aqui já tá aqui no barco junto com o cara da Cientologia, ó, vazou com a grana. E depois, quando voltaram para os Estados Unidos, esse cara foi processar o cara da Cientologia. Mas adivinha, a mulher dele falou o seguinte, como eles tiveram relação com ela menor de 15 anos, ela ia processar ele por, né, molestar menores, então ele teve que ficar quieto e engoliu a perda do dinheiro, ok? Beleza, depois de alguns anos, este cara aqui da Cientologia ligou para o cara da NASA falando se ele podia devolver a mulher dele. Tipo assim, é esse tipo de gente que a gente está tratando na história. Um bando de doente mental, ok? Todos com sérios problemas no miolo, ok? Beleza, todas as pessoas aqui, ó, tudo maligno. Ah, sorrisinho bonito, carinha bonita, etc, tal. Bom, quem vê por fora não vê por dentro, certo? Paciência. Mas é isso aqui, esse aqui é o esquema todo aqui. Isso aqui são os personagens, então. O cara da Cientologia, a Hubbard, a Ellen, que casou com esse outro louco aqui, e a Sarah. Sarah, blá blá blá. Pronto. Vamos à história então do Jack Parsons, agora que vocês já conhecem os personagens. Diz assim, ó, foi um engenheiro americano de foguetes e foi o criador desse laboratório, o JPL, na Caltech, tá? Na Califórnia. Beleza. Foi um dos principais fundadores, na verdade, do JPL. Então, por causa disso, muitas pessoas chamam JPL de Jack Parsons, JP, Jack Parsons, L de laboratório dele, tá? Não de Jet Propulsion Laboratory. Mas tudo bem. Beleza. Se envolveu, adivinha, marxismo em 1939. Se converteu para a religião do Aleister Crowley. Ok? Beleza, o que mais tem aqui? Aí teve lá um problema entre as duas irmãs lá, que o cara resolveu dar um cato na irmã mais nova. E no final das contas, ele conduziu atividades para trazer para a Terra, ele diz aqui um deus, que não vou falar o nome desse pseudo-deus aqui, porque na verdade ele deve ser um anjo caído, e eu não vou pronunciar aqui. Beleza.
Aí depois, esse cara aqui. Esse aqui é o Aleister Crowley, o satanista. Esse aqui, que é um super satanista, o pai aí do satanismo, diz o quê? Falou que este cara aqui, ó, fundador do negócio de foguetes da NASA, diz aqui, ó, é o membro mais importante da ordem dos satanistas por ser tão excepcional. Uau! Que bonito, né? Que bonito. Se não fosse esse cara aqui, segundo o pessoal diz, não existiria nem foguetes. Vamos continuar aqui. Vamos dar uma lida aqui. Olha que interessante. Diz assim, ó. Um rapaz que encontrou com ele aqui, tá? Diz assim, ó. Vamos pra cá primeiro. O FBI investigou esse cara por questão de magia negra e por causa do marxismo também. O cara praticou diversos tipos de orgias com pessoas lá, incluindo aqui, diz um menino de 16 anos, que depois denunciou ele, né? E aí, tudo que está escrito aqui são baixarias pior do que isso aqui. Se vocês quiserem ler, é tipo assim, um livro de horror, tá? A biografia do cara é um livro de horror. Beleza. Então assim, basicamente, tudo que está escrito aqui. O cara mexeu com voodoo, magia negra, bruxaria, ok? A casa dele, o pessoal dizia que tinha atividade poltergeist lá dentro, tinha fantasmas, ele chamava inclusive. Ele chamava lá um pseudo-deus que não era deus nada, é um anjo caído, né? E assim, aí ele fez diversos rituais aqui, que era para trazer a criança que seria o Messias da área dele, sei lá, tá? Queria destruir as religiões abraâmicas, é o que ele queria trazer. Beleza. Aí ele fundou uma empresa com o tal do Hubbard, a gente já viu aqui, e com a mulher dele, Sarah. E no final das contas, ele investiu os 21 mil dólares que ele tinha. 21 mil dólares em 1920 era bastante dinheiro, não era que nem hoje em dia, que também é bastante dinheiro, mas em 1920 era uma fortuna, né? E no final das contas, o amiguinho dele, satanista, resolveu fugir com a mulher dele com dinheiro, né? É um otário, né, meu? Um otário. Beleza, continuando aqui. Depois ele quebrado, né? Quebrou, perdeu a mulher, perdeu o dinheiro e tal. Aí o pessoal até que gostava dele falou que ele era um perdedor, né, basicamente. No final das contas, ele foi desencorajado a tomar uma atitude contra isso, porque a mulher dele falou que ia denunciar ele por, né, assédio lá de menores. E seguindo o pesadelo ambulante aqui, ele fez um juramento que se chama juramento do anticristo, tá? Juramento do abismo ele também fez. E ele se autodefiniu como anticristo, né? Já o amigo dele lá, o Smith, teve que tatuar, segundo o Aleister Crowley, o 666 na testa, conforme eu já tinha dito, né? Ok, o que eles mais têm ódio das religiões abraâmicas. Então está incluindo aí o cristianismo. O que mais ele diz aqui? Olha, uma referência que foi dada para ele por um jornalista diz assim, que ele conheceu um autêntico gênio do mal, quando viu o tal do Jack Parsons. Essa aqui, ele teve uma namoradinha que falou que via ele desta forma aqui, como um anjo preto, tá? Aqui, ó, um retrato do Jack Parsons como um anjo da morte. Que coisa. Depois, o tal do Jack Parsons aí, que fundou a parte de foguetes da NASA, começou a dar cursos de gnoses, tá? Uma versão do gnosticismo cristão com Sofia como uma deusa principal e o deus cristão como um deus mau. Olha só, essa história é muito antiga, né? Até hoje o pessoal fala assim, o Deus do Antigo Testamento era mau, existe um Deus bom aí, etc. É a piada, né? É a coisa satanista. Satanista adora falar que o Criador que guiou o povo hebreu é um Deus mau e que tem um Deus bom aí que é Lúcifer ou Sofia ou o que for. Coisa de satanista. Até os dias de hoje eles falam a mesma coisa.
Que coisa, hein? Quanta criatividade. Vamos continuar aqui. Então, em 1952, ele estava para fazer uma viagem, quando ele recebeu um pacote de explosivos, que era para um filme que ele ia trabalhar, e ele utilizou uma substância lá que ele não deveria, o explosivo explodiu basicamente, um braço dele saiu voando, as duas pernas e outro braço quebrou, metade do rosto dele voou para fora do escritório, saiu fora, e ele ainda conseguiu viver durante 37 minutos até chegar no hospital e morrer. E essa é a história do cara que fundou o JPL, o Jet Propulsion Laboratory, ou o Jack Parsons Laboratory, o laboratório da NASA de foguetes que até hoje funciona, ok? Que é o laboratório que ajuda até hoje a tal da SpaceX colocar os foguetes para cima. Beleza. Vamos continuar aqui. Diz assim, que ele foi um membro muito conhecido da comunidade esotérica e frequentemente colocavam só uma nota de rodapé dizendo que ele também foi um cientista, né? Ele integrou a recém-criada National Aeronautics and Space Administration, a NASA, tá? E, segundo aqui o Wernher von Braun, que foi chamado de pai da ciência de foguetes, o próprio von Braun, o nazista von Braun, disse que o Jack Parsons que merecia esse apelido de pai da ciência de foguete. Inclusive eles conversavam. O JPL, então, ergueu um monumento em comemoração ao seu primeiro teste de foguetes no Halloween de 1936. Vocês estão de brincadeira que alguém acredita que isso aqui não é ocultismo puro. O cara é um cientista, mas vai fazer um monumento que vai ser inaugurado no Halloween. Putz, grilo. Sério, esses caras são muito cientistas. Nossa! Ainda tem a cara de pau de dizer que são ateus. Muito cara de pau. Então vamos lá. A International Astronomical Union, a União Astronômica Internacional, decidiu colocar o nome da cratera mais ao lado da Lua como Cratera Parsons, em homenagem a ele em 1972. Esse cara é importante para a área de foguetes, área espacial. Para quem ama a NASA, não esquece de fazer uma oração pro Jack Parsons, para ver se chega lá no inferno. Vamos ver aqui, ó. Diz assim, ó. Só que assim, reza olhando para baixo, tá? Porque para cima ele não deve estar, não. Vamos lá. Ele foi descrito por George Pendle como Che Guevara do ocultismo. Caramba! Ele dizia que para conquistar o espaço você precisava tanto da ciência como da magia. Sem magia, sem espaço. Que interessante. E quando você termina aqui de ler o negócio do Jack Parsons na Wikipédia, diz o que aqui, ó? O que está relacionado com o nome Jack Parsons? Magia do caos, New Age, nova era, misticismo quântico, cientologia e ocultismo e religião UFO. Dos discos voadores. Caramba. Vamos pegar esse outro trecho aqui, ó. O Jack Parsons, de 37 anos, é o pai da ciência moderna de foguetes, tá? Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua em tese, talvez nunca tivesse colocado o pé na Lua se não fosse o Jack Parsons. Uau! Mas diz assim, o Jack Parsons acabou ficando nas sombras por causa dele ter sido um grande líder de magia negra da parte de ocultismo, onde ele usava aquelas coisas que eu já falei, que eu não quero falar de novo. E também, né, da parte de magia negra junto com o fundador da cientologia, o Hubbard, né, que foi o cara que pegou a esposa dele e ainda pegou o dinheiro ainda por cima. Ok, diz aqui, ó, o Jack Parsons foi um dos fundadores do laboratório de propulsão da NASA, o JPL, na Caltech. Olha só. Ele tinha um grupo lá na Caltech que se chamava Esquadrão Suicida. Alguém já ouviu falar um filme com esse nome? Adivinha quem eles estão homenageando? Adivinha. Ninguém vai falar pra vocês, né? Olha só.
o ocultista que se dizia o anticristo, que se explodiu, por sorte não está aqui enchendo o nosso saco. O cara tinha, o grupo de pesquisa dele chamava Esquadrão Suicida. Porque eles escaparam da morte várias vezes durante os experimentos que eles faziam com explosivos, né? Ele era da Ordo Templi Orientis, o Templo Oriental, alguma coisa aí. Lá do Aleister Crowley. O chefe dele lá, o Crowler, dizia que o casamento era uma das instituições mais detestáveis. Que mais? Agora, esse era quem? Jack Parsons. Quem que era o Jack Parsons? Fundador do Laboratório de Propulsão de Foguetes da NASA. Beleza. Depois do Jack Parsons veio quem? Esse aqui. O nazista Wernher von Braun. Não estou xingando o cara nazista, ele era nazista mesmo, ok? Inclusive tá aqui, ó. Tá aqui na revista, ó. Ele era um membro da SS nazista, a elite de soldados policiais responsável pela morte de centenas de pessoas nos campos de concentração de prisioneiros. Esse cara aqui. Vamos lá. Tinha um ocultista, tá? Que era ligado ao Aleister Crowley, líder de uma seita satânica. Esse aí é o pai do negócio de foguetes. Aí junto, já vem em seguida, ele passa o bastão para quem? Pro soldado da SS nazista, o Von Braun. Só tem gente top lá. Nossa, vai assistindo isso aqui, ó. O Ernest von Braun, inventor do foguete Saturno V, que levou lá a missão Apollo 11, né? Foi trazido da Alemanha nazista pelo projeto Paperclip. A gente já falou sobre esse projeto aqui. E aqui está o Ernest von Braun junto com quem? Quem que é esse cara aqui? Walt Disney. Walt Disney. Será que o pessoal da Disney que filmou a ida do Homem à Lua? Não sei. Mas vamos deixar aqui em aberto. Esse aqui é o Walt Disney junto com o nazista Ernest von Braun. Beleza. E o que é isso aqui? Isso aqui é um lápis ou é um foguete? Pela perninha aqui parece um foguete, mas pelo topo parece um lápis na mão do Walt Disney. O que será? Não dá para saber, né? Vamos lá. Agora, o interessante. Este camarada aqui, o Von Braun, da SS nazista, a elite dos soldados nazistas, tá? Que virou então o chefão lá da NASA, este cara aqui, responsável pelos foguetes, ele escreveu um livro que se chama Projeto Marte, tá? E nesse Projeto Marte, ele dizia que Marte seria colonizado por humanos e que teria um imperador em Marte. E o nome desse imperador seria Elon. E adivinha, ele escreveu isso em 1952. E agora, por acaso do destino, ok? Existe um cara que em tese não é um ator, ok? Que se chama Elon e que diz que quer ir para Marte. Olha que gozado, interessante isso, hein? Que coisa interessante. E é assim, será que a NASA pode ter algum ocultismo? Por exemplo, as missões da NASA sempre tem nome de algum deus pagão, né? Que nem esse aqui, ó, Osíris. Que tal a missão Osíris? Uau! Não, eles são cientistas, eles não colocaram isso aqui pra homenagear Deus Osíris. Ah. E esse aqui, ó, missão Apolo. Não é por causa do deus Apolo. Não. Só coincidência. Olha só o físico aqui falando assim, ó, que a ciência moderna ela se espelhou na Cabala. Olha só, cosmologia da Cabala. Interessante. A Cabala, todo mundo diz que a ciência moderna e a Cabala andam juntas. Quando você pega a Bíblia, todo mundo fala o quê? Você é fanático. Não, a Bíblia não. Aí você fala assim, mas o que é a Cabala? Ah, a Cabala é baseada na Bíblia. Aí você fala, então a Bíblia é verdadeira. Não, Bíblia é para fanático. Sério, alguém tá mentindo pra gente, não? Interessante isso, hein? Olha só. Além da missão Apolo, agora, ó, NASA batiza missão da primeira mulher na Lua de Artemis, irmã gêmea de Apolo. Que coisa! Que coisa! Não, eles não são ocultistas, mas nem um pouco. Não. A gente aqui tudo inocente, ok?
A gente vê o nome da missão Apollo, Osiris, Artemis e o Escambau e não, tá tudo certo, ok? Eles são ateus, ok? E por acaso foram, assim, diretores de igrejas ocultistas, satânicas ou da SS nazista, mas assim, é tudo científico, ok? Eles são muito sérios, ok? E o pessoal da Terra plana que é louco e eles são as pessoas que são os portadores da verdade, ok? Não podemos discutir. Beleza. Olha só, essa aqui é a astronauta, tá? Ela ficou no espaço, ó. Peg Whitson bate recorde de tempo no espaço para uma astronauta americana. O Donald Trump tem a gravação dele no YouTube, vocês podem procurar, ligando para a estação espacial para homenagear essa astronauta por ter batido o recorde e ter ficado 666 dias no espaço. E ele fala exatamente isso, parabéns por ter ficado 666 dias no espaço. Beleza. Agora, sabe, se a gente for pensar um pouquinho, parece que existe algo um pouco até ocultista nisso. Será que não? E a pergunta para finalizar. A questão, a SpaceX, ela deveria agradecer a esse ocultista, que se autodefinia anticristo, certo? O cara que fazia rituais, que eu não vou falar aqui, tá? Que é o pai da ciência moderna de foguetes, que inclusive, aparentemente, é o pai do Tony Stark. Que interessante, hein? E aí vem a pergunta, será que esse JPL é realmente Jet Propulsion Laboratory? Ou será que esse JPL é Jack Parsons Laboratory? Do Jack Parsons. Uma pergunta, né? Só para finalizar aqui, vamos pensar mais um pouquinho. Puxa vida, dá pra confiar num tipo de informação aonde as pessoas que estão te oferecendo a informação, você vê que uma boa parte dos líderes são ocultistas, parte deles inclusive satanistas. Dá pra gente confiar nesse tipo de informação? Você vê a vida desestruturada dessas pessoas e você só chega a uma conclusão, o cara tem algum problema, parece que derreteu o cérebro dele. E a gente confia nessas pessoas. Sabe por que a gente confia? Porque ninguém diz pra gente quem são essas pessoas. Essa é a verdade. Então assim, confiar cegamente, sem saber o que está por trás, tá? Não é uma atitude sensata. A gente tem que tomar cuidado, tá bom? Só um comentário aqui, né? E a SpaceX aí daqui a pouco vai colocar provavelmente o nome de algo aí de Jack Parsons, não é verdade? Porque afinal de contas, se não fosse o Jack Parsons, o homem não teria pisado na Lua. Aparentemente eu acho que não pisou. Acho, né? Os caras têm uma estrelinha lá na calçada da fama, lá em Hollywood, da madeira sagrada dos ídolos, ok? E só pra gente ficar pensando, tá bom? Vamos finalizar aqui a semana da SpaceX, né? E por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Por que eu tô pegando no pé da SpaceX? Porque a SpaceX ela tá trazendo algumas informações pra gente. Quando as pessoas que estão fazendo filmagens amadoras estão filmando os foguetes da SpaceX. Já fiz 2 vídeos lá no Patreon, da SpaceX 1 e 2, falando das águas de cima, ok? E cada vez fica mais claro que essas águas de cima não estão tão longe assim, tá? E a gente vai começar a ver, se tiver realmente a inversão do campo magnético, aos poucos a gente vai ver muito mais chuva, muito mais inundação. Agora, essas pessoas aparentemente elas sabem de coisas e elas não estão contando pra gente, tá? E assim, isso me deixa pé da vida, tá bom? Mas paciência. Por hoje é isso, muito obrigado a todos, até mais.